a aula como se estivesse uma aula presencial, concorda? Então, vamos deixar ele gravar lá também. Pronto. Mas vamos lá, estejam à vontade aí. Aliás, o que eu ia comentar com vocês, que ontem eu estava olhando, até mandei um print para a Luana, acho que a atividade está legal, eu vi que vocês colocaram, e eu vi que tem bastante coisas diferentes uma da outra. E vocês perceberam que esta atividade não tem um resultado final que é igual para todo mundo, e a troca de experiência que é o mais importante do que o resultado. Porque você pode ter certeza que muitos alunos foram lá na internet e verificaram, não, o que aconteceu? Acho que eu perguntei quais os 5 problemas da pandemia, na situação de produção nos últimos, né, nesses últimos meses, nos últimos dias de pandemia. E é lógico, isso está cheio da internet, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, mas eu vejo assim, talvez um ponto de vista diferente de um outro grupo e alguém poder agregar mais alguma coisa, eu acho que isso é legal, tá vendo? Então eu tive dando uma olhadinha lá e acho que isso que é o resultado final. Mas vamos lá, o seu, Luana, é o 24.420, aí, desculpa, 29.420, concorda? Isso, é a turma maior. Isso, a turma maior, tem acho que 68, né? Uhum. Ah. Aí eu vou E lá, não tô conseguindo, tá? Eu já A minha é entrei agora. 29.520 para cima. Então, ela está aqui, ó, ela está na terceira fase. Então, você tem a fase de configuração, a fase Terceira. de envio e a fase de avaliação, tá certo? Ok, a gente tá na fase da avaliação, né? Isso. E nessa fase de avaliação, tá tudo assim, não tem nada vermelho para dizer, ó, o que que está de aberto aqui, ó. Você tem a partir do dia, ó, até o dia 1º, tá? Tudo bem? 1º de outubro, não é isso? É, só que o que eu vou dizer aqui, o que aparece no meu, tá? Ele aparece uma mensagem vermelha. Eu só tirei aqui, deixa eu colocar. Eu deveria abrir no notebook, mas calma aí, eu vou te falar aqui qual coisa eu abro e posso compartilhar a tela. Tá aparecendo, você não recebeu nenhum envio para avaliar. No caso, eu pedi para o Vitor, que é o do grupo vizinho que eu iria avaliar, colocar o trabalho dele lá. Ele colocou, porém eu ainda não consegui visualizar esse trabalho dele para fazer o envio. Sabe o que eu tô percebendo? Aqui figura para mim assim, ó, e talvez eu tenha que fazer algum procedimento aqui. Na segunda fase de envio, tá? Estamos na fase de avaliação. Na fase de envio está dizendo o seguinte, assim, ó, alocar envios, esperados 67, porque isso é o número de alunos, tá certo? Enviados 18. Por quê? Porque foram os grupos, tá? E tem 18 grupos. Você percebeu que todos os grupos mandaram. A serem alocados 18. Só que assim, eu não fiz alocação automática, eu fiz alocação já de cada grupo, lembra? Que era para ser assim. Então eu não sei se aqui eu devo mudar alguma coisa, entendeu? Deixa eu tentar colocar aqui. Eu vou colocar, em vez de alocação manual, vou colocar alocação programada. E aí você está com ele pronto aí, Luana? Se por acaso você tentar. Eu vou fazer uma. Eu vou. Vamos ver, salvar mudança. Senão eu vou pôr aleatória, ainda que tem mais uma alocação aleatória ainda para ver. Aí eu vou mudando até ele conseguir acertar. Salvar mudança. Volta para a unidade 3. Isso. Vamos lá agora. Deixa eu ver o que aconteceu agora na unidade 3. Da Trino? Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo. Eu tô compartilhando minha tela, tá? Só um momento, Legal, vou entrar lá na sua matéria. Não, ele ainda está reclamando aqui. Tá aparecendo para você? Tá aparecendo, mas eu estou tentando ler aqui. O que ele tá. Eu vou te dar a visão que aparece pra gente. Só um momento. Aqui. Ó, ele tá aqui no envio seu trabalho, ok, que foi a fase de ontem, que eu já envio. Aí tem a fase da avaliação, que tá aberta a partir de hoje. 5 minutinhos da hoje. Meia-noite e 5. Prazo limite até 1 de outubro. Ok. Aí aqui já tem meu trabalho. Aqui tem as instruções para avaliação
E os envios atribuídos para avaliação. Aqui neste campo deveria mostrar para mim um trabalho a ser avaliado, né, da outra pessoa. Aí, no caso, ele mostra como status, você não recebeu nenhum envio para avaliar. Você não recebeu nenhum envio para avaliar. Nada para clicar. Deixa eu ver. Mudou alguma coisa para você nesse meio tempo, Luana? Agora? Porque eu mudei, coloquei Não, agora. eu estou na turma 29.420, essa mesma que você está, né? Isso, a mesma que eu estou. Eu coloquei, aqui onde ele pede alocar envios, eu coloquei alocação aleatória. Ixi, agora eu coloquei no xizinho, sumiu tudo. Esse aleatório, no caso, então, seria... Eu deveria avaliar qualquer trabalho de qualquer pessoa, então não faria sentido. Não, mas é assim, Luana, como eu fiz escrito para vocês, eu fiz aqui pelo sistema que você deve avaliar tal grupo, eu apenas escrevi lá, você concorda? Você consegue colocar grupo 1 e aí tem os números dos grupos. Você consegue fazer essa ligação? Tipo, grupo 1 avaliar grupo 16. Deixa eu ver. Aleatório aqui, eu tenho... Grupos visíveis, número de avaliações 5. Apareceu aqui, ó. Eu dei um atualizar agora. Me aparece atividade avaliativa, Donizete. Nossa, gente, ninguém colocou o número dos grupos. E agora? Amanda Martins, Diana. Só que não aparece o grupo. Eu estou indo pelo nome aqui. Aonde que tá essa aba aí que eu perdi? Essa aba tá dentro do trabalho mesmo. Aí você desce. Você entra na situação problema 3 e você desce. Só que não está aparecendo para mim o grupo que eu deveria avaliar em específico. Mas já tem essa divisão? Agora ele avaliar qual? Sim, agora no caso ele deu uma mexida aí e colocou. Só que para mim veio o aleatório que não, no caso, são os grupos que eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar o grupo do Vitor. Deixa eu ver se aparece aqui. O meu não funcionou, hein? Luana, você é Luana Soares? Sim, Luana da Silva Soares. Está aparecendo uma informação para mim assim. Avaliação realizada. Luana Soares, tido como avaliador de Amanda Martins. Confere isso? Não, eu nem avaliei nada. Então. E nem a Amanda é de algum grupo que você... Amanda está aqui, ó. Grupo, aqui, Amanda. Tô aqui. Tudo bem, Amanda. Amanda Martins. Estamos tentando se acertar aqui. Pera aí. A Luana aqui em cima novamente. Quer ver? Vou começar. Olha, tem vários aqui, tá vendo? Tá assim, ó. Como eu coloquei aleatório, ele está me dizendo assim que tem 90 alocações. Jesus. Assim, que a Diana Abreu é o avaliador de Letícia. A Rebeca, avaliador de Letícia. A Diana aparece para mim. Hã? A Diana aparece para mim. Só que eu preciso avaliar o trabalho da Kátia, ou da Chariene, ou do Vitor Duarte, que são os membros do grupo que eu preciso avaliar. Tá. E quem que avalia o seu? Você tem essa informação ou não? Quem avalia o meu é o grupo 2. Mas uma pergunta, como tem 90, se é só da minha sala tem 68 alunos, que Concordo. que não vai dar 68 trabalhos, vai dar bem menos. Ser atribuído Professor, aqui na minha aleatoriamente, turma não tá aparecendo nenhuma avaliação, não, viu? Assim como tá aparecendo no da Luana. Deve ser porque ele tá mexendo na minha sala. Na fase de avaliação e não tem nada. Só tá envios atribuídos para avaliação. Aí embaixo você não recebeu nenhum envio para avaliar. Acaba aí. Luana, você aparece em vários lugares, Luana. Isso que eu tô achando. Não é só você. Por isso que tá dando, tá vendo? 90 alocações que só tem 66 alunos. Ixi, eu só postei uma vez, viu?
Tido como avaliador Gabriela Duarte, tá vendo? Deixa eu ver Luana outra vez. Eu tô vendo aqui, tá vindo várias para mim. Ó, envia os atributos para avaliação. Mas eu entendo que, no caso, a quem eu for avaliar, eu vou clicar no avaliar, não precisa avaliar a todos. Não, nem deve, lógico, é só um grupo. Luana Amanda também não é, né? Não. Vê se você encontra o nome Kátia da Silva Rocha, ou Chariene Silva Bezerra de Melo, ou Vitor Duarte Bitu, que no caso são estes para o caso do meu grupo avaliar. Avaliador de Rebeca. Rebeca não. É só Kátia, ou Chariene, ou Vitor Duarte. A Chayene Melo, tida como avaliador do Bidu. Não, aí tá errado, porque a Chariene é do grupo do Vitor. Eu acho o que está acontecendo aqui, Luana? Como eu coloquei aleatória, ele está fazendo, entendeu? É isso que eu te falei, porque se você colocou aleatório, ele vai vir aleatoriamente, não aquele em específico que você colocou. Eu não entendo. Manual. O que é o manual? É aquilo que você já sabe, concorda? Sim. Não é nem programado, porque o programado eu programei, mas eu escrevi, eu não programei no sistema, entendeu? Então, no sistema não está programado. A hora que eu faço aqui, ó, manual, ele está pedindo, você, ó, o Bitu está junto com a Chayene, Gabriela, Rebeca e Luana. Não. Grupo. O Vitor tá Vitor, Kátia e Chariene. É Kátia da Silva Rocha, Chariene Bezerra de Melo e Vitor Duarte Bitu. Tá, mas esse é seu grupo? Esse é o grupo deles. O meu grupo. Qual é o seu grupo, Luana? O meu grupo é Luana, eu, Daniele de Lima Guedes, Juliana e Thiago do Império e Joaquim Fabiano. Nossa, tem nada a ver com o que aparece aqui. Porque eu estou aqui, ó, participantes visando Bidu, Chayene, Gabriela, Rebeca e Luana, tá vendo? Tá estranho. Então, não sei. Luana, mas a gente... Ó, você está em outra aqui, tá vendo? Luana Soares, Gabriela, Donizete, Rebeca e Gabriela. Também não é seu grupo, né? Deixa eu ver. Você tem vários. Eu não sei qual é a... eu vou mudar lá também. Pera um pouquinho. Deixa eu só ver até o fim aqui, onde você está em mais de um lugar, Luana. Mas a única coisa que o senhor precisa ver é colocar, então, no manual. Esse do aleatório não vai servir, porque nunca vai aparecer o trabalho correto. A alocação programada também não, você concorda? Como? A alocação programada também não é? Tenta programar. Você tentou? Porque se você tentar programar, provavelmente não vai vir aleatório, vai vir um específico. Vamos salvar a mudança, vamos ver o que aconteceu, a gente volta lá. Isso, vou voltar no unidade 3. Veja se agora mudou alguma coisa para você também, Luana. Tá, deixa eu fazer uma atualização aqui. Meu atualiza tá voltando assim, vermelho. A de envios, que ele estava vermelho, ele não está mais, Luana. Tá, deixa eu dar uma olhada. Rebeca, resolver situação, problema, Gabriela, Diana, Amanda. Não, tá as mesmas pessoas. O que aparece para você? Não, eu estou lá na configuração, onde estava alocar envios, ele estava em vermelho. Agora eu mudei, ele está em verde. O que eu estou entendendo? Que então agora o aluno tem acesso a fazer o que ele precisa, concorda? Sim, eu tenho acesso a fazer o que eu preciso, mas eu não consigo avaliar o grupo meu, na real. Está aparecendo para mim outras pessoas. É esse o problema. Está vendo pessoas aleatórias. Isso. Entendi. Mas tudo bem, depois se o senhor conseguir verificar aí, dar um retorno para a gente. Tem alguém lá dando assessoria para a gente? Por isso que eu falei, vou passar os problemas que eu vou estar passando para ele, ele vai estar me ajudando também. Se quiser tirar até um print da tela, sei lá, como é que está aparecendo para o aluno. Não, legal. Como está sendo gravado aqui, eu volto na gravação, Luana, legal. Tá bom. Ah, é verdade. Legal. Não, beleza, então vou para o compartilhamento. Isso, legal. Mas eu vou ver se der certo. Tá, professor, agora tem que arrumar a da minha sala.
Então, mas a Luana também, eu Da acho. minha também, hein? Não, eu sei, vou fazer de todas. Só que eu tô vendo que o da Luana também, eu não sei se eu resolvi o problema. Você concorda? Concorda ou não? Não sei. Ó, uma saída, Resolveu, Luana. Luana? Hã? Minha tela parou de aparecer para vocês? Parece que parou. Tá, obrigada. Então, porque ainda mais o meu, que são dois problemas. É esse da Luana não conseguir enviar Tá bom. as atividades desde a unidade 2 até a 3. E essa questão de avaliação. Tá. Tá cheio de Alocação. problema esse O que ano. nós colocamos manual, não é isso? Manual. Ok? Então eu vou fazer a alocação manual de todos. E uma saída é assim, ó. O que vocês podem estar fazendo, então, porque eu acho que agora com a alocação manual para todos, vocês vão conseguir postar o segundo arquivo. Ponto. Mas se vocês não estão conseguindo visualizar, eu pediria para o grupo, não sei se a sala tem um grupo, talvez vocês mandarem o grupo de vocês, outro grupo que vocês devem ter e-mail, devem ter WhatsApp, entendeu? Mesmo que não. É mais fácil o senhor organizar isso, professor. O senhor tem a relação de todos os grupos com você. Tá. E aí, senão, a gente vai ficar um escolhendo. Aí vai gerar intriga entre os Não, alunos. Ah, não quero avaliar não, esse, eu quero avaliar o não, já outro. está escolhido lá no AVA. Aqui não aparece a Professor, relação para Lá mim, no esse é o AVA já tem problema. os grupos, de qual grupo vai professor, avaliar o de qual. A única coisa é que o aluno não tem acesso a ver o outro trabalho, a outra sugestão do colega para ele avaliar. Entendeu? Sim, o único problema é que, por exemplo, aqui no meu, ó, meu grupo é o GR017. Tá, Nos você vai grupos avaliar quem? aqui que tá como molde da atividade, vai até o 03. Então, tá muito estranho isso. Até o 04, na verdade. Você não tem que avaliar um outro grupo? Tenho, mas aí não, eu não sei qual outro grupo que vai avaliar e vice-versa, entendeu? É isso que eu tô te falando. Não, tem Não os dois. aparece para mim. Você manda para que grupo e você avalia que grupo. Lembra que tem dois quadros lá no finalzinho? Vou voltar nela aqui, ó. Quer ver? Vou voltar nela aqui, ó. Vou te falar já. Você é da mesma sala da Luana? Não. É? Ah, não? Qual é Sou o seu? 29520. 29.520. Ok, estou entrando nele, quer ver? Unidade 3. Ok, vamos lá. Na situação, problema. Certo? Opa, não, calma aí. Não é aqui. Volta aqui. Situação, problema. Certo. Vamos lá. Aqui ele está dizendo o seguinte: qual é o número do seu grupo? 017. Não. Aqui só tem 4 grupos na sua turma. Então, mas aí quando eu vou em participantes, meu grupo é o grupo 17. Essa a questão que eu tô te falando. Tanto é porque, por exemplo, assim, outra questão. Quando nós fazíamos trabalhos em grupos, por exemplo, para o NEI ou para o PI no semestre passado, em grupo, mesmo que outra pessoa tivesse postado, eu conseguia visualizar aqui a postagem da pessoa. Na sua matéria, já não faço isso. Aqui tá como se eu não tivesse enviado trabalho, sendo que outro membro do meu grupo enviou. Então, automaticamente, provavelmente também não está aparecendo para mim avaliar outras pessoas. Como é que eu vou avaliar outras pessoas se eu não enviei o trabalho? Você Esse não talvez seja o consegue principal visualizar. problema. Porque aqui eu criei apenas 4 grupos, mas está dizendo que o grupo 1 avalia, ó, o grupo enviar para avaliar, o grupo 1 para o 2 para o 3 para o 4 e o 4 para o 1. Avaliar os trabalhos, 2 pontos. Um vai avaliar o grupo 4. O grupo 2 Sim, vai não, avaliar. essa questão do enunciado eu vi, é justamente o que eu tô te falando. Tem do 1 até o 4 e eu sou o 017. Não deve ter 4 grupos na minha turma, porque minha turma é extensa. Deve ter bem mais de 4 grupos. Não, esta sua turma 52 tem apenas são poucos alunos, meu amigo. Está aqui, ó, Ah, porque tá 17 dividido por alunos. código. Tem só 17 alunos. O senhor não consegue falar quais são os grupos? Para mim, Possível, lógico. por favor. Opa, Que aí eu já faço a relação aqui e mando no grupo da sala. isso. Grupo 1. Espera aí que eu já entro aqui, participantes. Grupos. Isso. Ah, é verdade.
Ele sequenciou por... Tá. Então é assim, eu já entendi o que aconteceu. É o Igor que está falando, não é isso? Isso. Ô Igor, na verdade é assim, os 4 grupos é o 17, 18, 19 e 20. Então, por isso você falou que você já recebe o 17, é verdade, o seu é 17. Então, assim, o seu grupo 17 é o Igor, o Paulo Júnior, a Camila Santos, a Gabriela Silva e o Edson Trindade. Você está anotando alguma coisa ou você quer que eu envie para você? Porque isso aqui eu consigo também depois mandar no e-mail. Se quiser mandar por e-mail, pode mandar. Tá, eu mando, mas deixa eu só comentar então. Então você já sabe quem é seu grupo, tudo bem? Vocês estão em 5 pessoas. Sabe o que eu estou achando estranho também? Eu lembro que vocês lembram que eu estava dentro de todos os grupos e necessariamente o professor tem que estar dentro de todos os grupos. Eu não estou mais neste grupo aqui. Então, alguém que está me ajudando lá também está dando uma configurada legal. Olha lá, o grupo 18, só para você relembrar, depois eu mando para você, Pedro Lima, Larissa Maria, Edivânia, Luana Oliveira e o Jonathan Souza. O grupo 19, que deve ser o terceiro, Sandy Nascimento, Maiara, Maria Reino, Gabriele e Joana. E o grupo 4, que aqui está como 20, não tem. Só tem 3, na verdade. Ou seja, tem 15 pessoas aqui. Dos 17, 2 deles estão sem grupo. Confere? Deixa eu dar uma olhada na relação que a gente enviou para o senhor. Porque tem exatamente 5 em cada um. 5 em cada um é 15, concorda? Mas está dizendo que tem 17. Só que desses 17, Igor, eu faço parte também. Porque no AVA é assim, o professor faz parte do grupo de alunos, entendeu? Então é 16. Mas se for 16, assim mesmo tem alguém fora do grupo. Cara, quem é esse alguém? Professor, por favor, eu tenho uma dúvida. O meu grupo perdeu o prazo para postar atividade 2. Ele não consegue mais postar? Não, se perder o prazo, não consegue mais. Certo, obrigada. As notas da atividade manuscrita só é valer a partir da unidade 3, né? Desculpa, o que você falou? A atividade individual ia só valer ponto a partir da unidade 3. Isso? Isso, exatamente. Tá certo, confere. Realmente, professor, aqui no B tem 15 pessoas mesmo, 3 grupos. Como que vai ser a avaliação desses? Caso de número ímpar. Quem que é ele que não está no grupo? Não sei, a gente fez a gente recolheu os dados lá da turma, né? No grupo do WhatsApp. E montamos aqui a planilha. Eu não sei se está faltando alguém. Acredito que não, porque pode ser que a pessoa não tenha feito a rematrícula. A gente teve que refazer. Tá, pode ser. Deixa eu ativar aqui, que eu já estou na sua. Minha turma tem 3 grupos. A turma C tem 4 grupos. Ok. E a turma D são 2 grupos. Tá. Aí só tem que fazer agora a questão da avaliação. Qual grupo vai avaliar qual? Tá. Deixa eu ver. Vou voltar para a unidade 3. Deixa eu ver como ficou o seu aqui, Igor. Não. A alocação de view, o seu está vermelho ainda. Professor, boa noite. Que hora que eu vou começar a aula? Porque eu estou no 4G, estou no meio do caminho para casa, eu não consegui. Então vamos lá. É verdade, vamos lá. Só vai. Depois eu volto lá e acerto todos eles, Igor. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Hoje, pessoal, depois eu volto e acerto de vocês e vou pedir ajuda lá já, seguindo a da Luana aí, que é a primeira, tudo bem? Se a gente não conseguir visualizar,
Eu vou tentar organizar os grupos para vocês. O grupo já está organizado, só vou mandar. Eu não sei se a gente faz um grupo, sei lá, de alguma forma diferente aí, para vocês postarem um para o outro para conseguir visualizar. Tudo bem? Tá, professor, então faz o seguinte, para começar a aula logo. O senhor consegue mandar seu WhatsApp para mim por e-mail e a gente conversa pelo WhatsApp? Pode ser? Você é o representante? Sim. Todos os representantes têm meu WhatsApp. Eu não. Como não? Estranhamente, não. Deixa eu ver, Roberto Datrino. Lógico que eu tenho vocês no grupo. Quando eu mando a informação, eu mando para o representante e vice-representante de Que todas as... grupo, professor? Qual? Tem um Porque grupo de na minha sala, WhatsApp? meu coordenador é o Milton. Desculpa. Desculpa, não me assuste. Tô achando que você... Tá. Também. Vocês são de ADM. Não, ADM é com Milton, é verdade. Não, tá bom. Acho que só a Luana que tem. Eu passo, é lógico. Porque aí, quando tiver esses tipos de problema, a gente já arruma no WhatsApp mesmo do que ocupar o tempo da aula. Tá bom, eu mando para você, Igor. Tá bom, sem problema. O senhor tem meu e-mail, tá? Tem, Igor eu mando. Gonçalves. Tá. Ô, Igor. Igor. Oi. Vai lá no meu e-mail, no finalzinho do e-mail tem meu WhatsApp. Perfeito. Tá bom? Tchau. Pessoal, só relembrando, hoje nós estamos na unidade 3 ainda, concordam? Sim. E como a faculdade está preocupado aí, que alguns alunos estão dizendo, mesmo a aula remota, não é para passar por cima. Vocês perceberam que eu já disse desde o primeiro dia de aula, a gente tentou reduzir sensivelmente o conteúdo, porque se fosse presencial o conteúdo seria muito maior, para a gente poder deixar bem claro. Então hoje eu estou estou revisando lá a unidade 3, as atividades, deixar tudo em ordem também. Tudo bem? Algumas mudanças também, só para o pessoal de logística está aí também. A partir de amanhã, todas as DPs estarão disponíveis na plataforma. E eu já mandei para o pessoal de que eu coordeno aí também, mas em todo caso vale a mesma informação para o pessoal de administração que o professor Milton coordena também. Se a partir de amanhã, dia 25, algum aluno que tiver pendente alguma disciplina de DP e não estiver o conteúdo lá, ele deve automaticamente acionar o seu coordenador. Tudo bem? Que é para todos os professores colocarem até amanhã, o final do dia. Então, considere a partir de sábado. Então, amanhã até o final do dia ainda tem a meia-noite de amanhã, concorda? Então, a partir de sábado, se alguém tiver alguma DP, principalmente o pessoal de logística que está aqui comigo, e tiver algum problema, imediatamente passa para mim. Ou o pessoal de ADM pode fazer a mesma coisa, mas passa para o professor Milton, que ele vai atrás do professor para colocar o conteúdo. Por quê? Porque daqui um pouco é a P1, mesmo que eles estão pensando também em adiar a data da P1 da DP, tá? Não das aulas normais, da DP. Tudo bem? Então, esse era o recado para vocês. A partir de hoje também, dessa semana, todas as aulas serão gravadas com 1h20, pelo menos 1h15 minutos. Vai ficar na plataforma, eu acho que a gente tinha falado alguma coisa, não nesse tempo todo, tá? Então, mesmo as dúvidas, eu estando, não é obrigado o aluno ficar, mas a aula vai ficar gravada pelo menos 1h15, porque é regra da faculdade, porque alguns alunos foram reclamar que o professor está reduzindo a aula e ele pagou para ter aula até as 10. Então, pelo menos 1h15 de aula gravada com o professor, necessariamente todos os cursos da Faculdade Campos Sales, desde segunda-feira passada. Tudo bem? Aí a gente vai se adequando, adaptando aí. A nossa amiga acabou de dizer que ela está no caminho, usando, né, a internet dela, então tem problema realmente. Não precisa ficar até o final. E hoje é uma revisão da unidade 3, se não tiver dúvida também, mas aqueles que tiverem e precisarem, eu não desligo esta plataforma antes das 10 horas da noite também. Então, se o aluno tiver qualquer dúvida, ele pode e deve acionar aqui também. Tudo bem? Tudo, geral, pronto. Tenho uma dúvida. Quanto às vésperas da prova, depois você vai fazer alguma revisão com a gente, vai passar algum conteúdo, ou vai falar o que vai cair na verdade, ou vai cair tudo? O que vai acontecer? Não, é assim, Luana, uma semana antes da avaliação, geralmente eu dou aquela geral, mas o conteúdo para P1 é a unidade 1, 2, 3 e 4. E da P2 não será acumulativa, como eu já disse no primeiro dia de aula, até mesmo porque a nossa disciplina tem bastante cálculo, bastante conceito. Se for acumulativo, eu acho que fica muito pesado para o aluno. Então, não é acumulativa, mas para P1 é as 4 unidades. Então, na última aula, que inclusive é uma revisão da unidade 4, eu vou aproveitar para dar aquela geral e focar para vocês.
Eu sempre digo, eu já fico dando a dica quando eu estou falando os conceitos também, eu falo, ó, essa pergunta é ótima para cair na avaliação, pergunta o pessoal de logística, eu faço muito isso, e aquele aluno que está atento, ouvindo ali, ele vai ler com mais atenção aquela pergunta que eu faço nos comentários, deixo gravado lá desde o semestre passado aí na plataforma também, e é o que realmente deve acontecer, tudo bem? Mas, volto a repetir, não é prova, é avaliação, faz parte do processo de ensino-aprendizagem, é aquilo que nós trabalhamos, é aquilo que vocês exercitaram, é aquilo que nós... Professor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu escutei boatos que vai voltar tudo as aulas presenciais mês que vem. Isso consta? Então, gente, eu não sei se eu deveria abrir para vocês, porque cada coordenador deve abrir para o seu curso. Mas vamos lá, por conta... Mas a nossa amiga vai ficar brava, porque ela falou que ela está pagando para ela ter aula, mas isso é informação importante, eu acho também. Vamos lá, eu não sei quem é a amiga aí que falou, mas vamos tentar ser o mais rápido aqui, sem dar muito questionamento, porque, gente, isso dá pano para manga a noite inteira. O governo autorizou e a faculdade vai voltar a partir de outubro. Mas calma, ponto final. Cada aluno que quiser voltar tem direito e a gente vai fazer várias atividades. E também alguns professores são de risco e não querem voltar e não podem voltar. Mas aqueles que quiserem voltar estão super, tá, com todos os protocolos, vai ter mais ou menos uma sala por andar, você vai ter aula a cada 15 dias, uma vez por mês, você vai ter laboratório, você vai ter alguma atividade do NEI também. Então, assim, as minhas disciplinas, por exemplo, pesquisa operacional, que eu tenho bastante cálculo, gráfico, reta, ponto de equilíbrio, eu preciso de usar o software do Excel, e o Excel muitos alunos não dominam, eu pretendo levar para o laboratório, e eu vou, sem problema nenhum, seguindo todos os protocolos de orientação, que a faculdade já está seguindo, independente de ter aluno lá ou não, e professor, mas a gente vai seguir. Mas ela pretende voltar porque alguns alunos querem voltar. Ô, professor. Eu também quero voltar, estou passando uma dificuldade nesse bagulho de EAD. Então, não é EAD, aula Quero não, provinha online é melhor. Aula EAD é diferente. Professor vai ficar dentro de uma cúpula de vidro, né? Mas vai ser daquela forma que foi falado logo no começo do semestre, que acho que é forma híbrida, que a gente vai ficar 3 dias com aula online e uma é para ir para a faculdade, é isso? Não, eu acho que não vai vingar essa ideia lá no princípio, eles estão mudando a ideia, por quê? O aluno, metade, mais ou menos, eu estou chutando porque eu já fiz pesquisa com as minhas turmas, 2 turmas. O que eu percebo deles, assim, metade quer voltar e metade não quer voltar. E o que não quer voltar, ele quer a aula remota como está tendo até hoje, concorda? Como que eu vou fazer uma aula presencial lá e uma aula remota? A faculdade não vai me liberar um Wi-Fi, eu posso até levar meu notebook, meu celular, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu faço aqui em casa com o meu notebook, com a internet que eu tenho aqui, que é muito melhor do que a da faculdade. Entendeu? Esse é o primeiro problema. Aí, se toda a aula presencial do aluno ficar só gravada, porque eu vou estar lá na faculdade neste horário, quem assistir remotamente vai reclamar também. Então, eles estão pensando em alguma coisa diferente, assim, vai estar disponível para o aluno que realmente quer, para tirar dúvidas. Hoje, inclusive, eu fiz uma reunião com todos os meus professores do curso de Logística e Gestão Financeira, e teve uma proposta até bastante interessante de professores, inclusive querendo ir até o sábado, porque o sábado diz o trânsito é melhor, não tem problema, e que tem aluno que está propenso aí o sábado, para tirar mais dúvidas também, principalmente das disciplinas de cálculo. Gente, vamos voltar ano que vem mesmo, professor. Eu acho que é mais seguro. Eu acho melhor. E antes de uma vacina também, eu acho que a gente corre todos os riscos. Mas diante do público, que é o aluno e que metade quer voltar, a faculdade fica sem saída também, entendeu? Outra coisa também que o Milton vai abrir para vocês, e eu estou abrindo para o pessoal de logística, eles querem ouvir os alunos. Porque a faculdade só vai abrir se o aluno quiser. Não é com o professor, não é... Boa, faz uma pesquisa com os alunos, seria interessante. Então, já disseram... O que ganhar de maioria é o que... Se for a maioria... Faz uma enquete no Instagram. Vai ter remoto, senão vai ter presencial. É verdade. O diretor disse o seguinte, alguém já falou para ele, faz uma pesquisa. Ele falou, eu morro de medo de fazer uma pesquisa, porque se 20% disser que quer voltar, esses 20% vão arrumar confusão, é a minoria. E aí, o que fazer? E aí ainda vão dizer, vocês fizeram a pesquisa e saberam que democracia, abraça, ué.
Não dá para atender todo mundo. É super complicado, gente. Legal. Os professores vão dar aula dentro de uma redoma de vidro, porque a maioria é tudo grupo de risco, e quem for tem perigo de pegar o vírus e contaminar quem está dentro de casa. As pessoas deveriam ser mais conscientes das coisas, né? Se pensar no próximo. Eu falo isso porque minha mãe ficou 15 dias internada, quase morreu. Eu e meu pai também pegou. Então, não é algo de se ficar brincando. Eu quero voltar. Beleza, quero voltar, mas tem que pensar no O que a próximo. faculdade podia fazer, quem não tem banda larga em casa, é disponibilizar o laboratório para assistir a aula remota da faculdade. Lá no laboratório. É o que eles podiam fazer. Ideia top também. Boa. Eu concordo com você. É boa ideia, gostei. Então, do jeito que vocês estão falando que tiveram problema, eu já comentei com vocês também que meu filho de 37 anos, ele passou um apuro no hospital por uma semana. Gente, nós ficamos super aflitos aqui também. Então, a gente não quer passar por essa situação novamente, entendeu? Então, eu não sei se, né? Mas aí todo mundo fala assim, então, legal, não pode voltar à aula. Mas todo mundo já está indo para a praia. Todo mundo vai para os barzinhos. E aí, pode? Vai na Casa Verde. Tá vendo? Então, é complicado. Eu fui, hein? Mas, tá bom. Bom, bora pra aula! Vamos para a aula. Vou voltar lá, compartilhar a tela 3, tudo bem para vocês? Ok? Que é a unidade 3 que nós estamos ainda. Ok? Já está gravando essa aula. Vamos lá, área de trabalho. Vamos voltar aqui para o meu. Cadê você? Opa. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Já, caixa de entrada aqui. Espera aí que eu acabei de postar aqui. Opa. Isso, vamos por etapa. Vamos primeiro a unidade aqui. Opa, baixar. Senão ele vem totalmente desconfigurado aqui. Isso, habilitar. Ok. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Espera um pouquinho, que às vezes demora, né? Unidade 3, capacidade de produção. Fala alguém. Está visualizando? Para mim, não. Agora apareceu. Legal. Então, pessoal, qual é o objetivo de hoje? Volto a repetir. Nós estamos na unidade 3 e é assunto da avaliação, com certeza, a avaliação P1. Então, a gente vai dar aquela recapitulada rapidinho em cima dela, principalmente na parte de exercícios aplicativos. Vamos voltar depois na unidade de aprendizagem também, não da situação problema, mas na unidade de aprendizagem, para ver se vocês fizeram, se tem alguma dúvida. Vocês vão perceber que algumas perguntas aqui, gente, eu coloquei inclusive na mesma ordem, ou seja, o aluno que leu esse slide aqui, que estão em letras enormes, em 10, 15 minutos você consegue ler o slide inteiro, concorda? Você já está estudando, você já consegue responder essas questões, já ganha meio pontinho e vai para a avaliação preparado ainda para tirar uma boa nota também, concorda? Esse é o objetivo. Professor, ainda vai ter mais situação, problema, ou só essas 3 e acabou? Não, em todas as unidades. Ai, nossa, por quê? E cada um não vale um ponto? Já fechou os 3 pontos, eles vão dar 4? É verdade, cada um vale um ponto, a unidade 4 e a unidade 8 não vale ponto. A gente nem consegue estudar direito porque tem que fazer os trabalhos, fica bem complicado isso. A gente só tá fazendo mesmo esse trabalho, porque vale nota, querendo ou não, né? Porque a gente tá, para estudar, tá complicado, viu? A gente tá fazendo mais trabalho do que estudando, Jesus. E assim, não digando no seu caso, né? Porque no seu ainda dá para ver pelas apostilas e tudo mais, dos outros a gente tem que fazer pesquisas por fora. Então, enfim, né? Complicado. Não, eu entendo, mas o que eu disse desde a semana passada para vocês, vamos tentar administrar também. Por isso que eu estou abrindo um espaço na segunda aula da unidade, no caso da 3 hoje, a segunda, eu vou passar rapidinho aqui, vou estar disponível para ajudar vocês a fazer atividade, a tirar dúvida, entendeu? Esse é o objetivo. Você vai perceber que em 15 minutos a gente passa esse slide aqui, porque hoje o objetivo é recapturar aquilo que nós já vimos a semana passada. E está ficando gravado lá para vocês. Olha aqui, nesse slide aqui, número 3, tem um conceito e uma definição de capacidade produtiva. Vocês acham que esse conceito aqui do nosso amigo Correia aqui é possível cair na avaliação? Com certeza. Olha lá. Qual é a definição dela? É um volume máximo potencial de atividade de agregação de valor que pode ser atingido por uma unidade produtiva sob condições normais de operação. Então, essa é a definição de capacidade produtiva.
Que aí, o que você tem dentro disso? Um espaço físico, as máquinas, a mão de obra e tudo que você precisa para transformar a sua matéria-prima em produto acabado, ou seja, um volume máximo potencial de atividades agregadas. O que é esse agregado? Agregado em valor, concorda? Toda empresa compra matéria-prima e transforma num produto com o objetivo de agregar um valor para ele, concorda? E até mesmo manter o seu lucro também, que hoje é primordial, hoje não, sempre foi primordial para qualquer empresa. Ela precisa ter a sua lucratividade para poder crescer, desenvolver e assim por diante. Ok? Mas é uma definição legal, simples, que está aqui na primeira página. Se eu não me engano, já perguntei lá, né? E aí tem capacidade aqui para a gente parar e pensar, que inclusive teve alguns exemplos, alguns cálculos aqui que nós fizemos também, e outros que já tem lá na unidade 2 também, que vale ponto, ok? E que vai cair na nossa avaliação também. Então, vamos 3, professor. A 2 não vale, né? A 2? Foi a partir da 3 que você colocou ponto. Meio ponto para a situação problema e meio ponto para a atividade. Sim, e essa daqui é a unidade 3. É que você falou que a 2 valia ponto. Eu falei, ué. Não, a 2 só valeu a situação problema, concorda? Sim, sim. Não, gente, o que eu combinei com vocês eu não mudo, ponto final, tá certo. Ok? Bom, só voltando aqui. Uma indústria quer produzir pinos metálicos cônicos e tem previsão de 6 mil peças para o próximo período. Tudo bem? E aqui você tem, então, olha lá, o equipamento ele passa para a serra, o esmeril e o torno, cada um deles tem o tempo aqui por peça, tá? E a capacidade por hora aqui que ele tem disponível nesse equipamento. Então, ele tem 400 horas de serra e cada peça ele vai gastar 4 minutos e assim por diante. Tudo bem? E aí você tem o material também, que é barra de aço de 4 polegadas, 101 barras, ok? E a mão de obra aqui, que tem o operador de serra, que ele precisa para produzir cada uma das unidades, 2 minutos, e você tem 200 horas disponíveis de operador de serra. Do esmeril você tem 300 horas disponíveis, 3 minutos cada peça. Operador de torno, 1.000 horas e 10 minutos para cada peça. Isso daqui é para o aluno ter noção de quem é gestor de produção, o que você precisa ter para você poder calcular aqui sua capacidade de produção. Tá certo? Que é esta unidade nossa. Tudo bem? Então, seguindo aí. Bom, o cálculo do volume de horas necessário é obtido como, por exemplo, cada 4 minutos dividido por 60 minutos de hora, então 400 horas na serra. Tudo bem? E assim por diante. Ok? Então, esse é o cálculo que ele apresentou aqui. Bom, eu não sei se eu preciso ler o resto aqui, se eu preciso para calcular. Não, acho que eu não preciso. Vamos lá. Vamos só seguir para ver o cálculo lá na frente, ok? Bom, tem alguns exemplos aqui, só para voltar aqui, ó. Assim, no meio do primeiro parágrafo, segundo tópico aqui, tá? Assim será necessário capacitar a empresa, isto é, colocar à disposição pessoal e máquinas num arranjo físico suficiente para obter 400 horas de serra, 2.000 horas de torno e 300 horas de operador de esmeril, ok? Então, volta aqui, olha lá. Exatamente isso que ele precisa, tá? Serra 200 horas, esmeril 300 horas e o torno 1.000 horas. Bem? Então, vamos lá. E aqui, cadê? Isso, olha lá. Este conceito aqui também é legal porque você tem qual é a sua ocupação, que está em verde, qual é a capacidade ociosa, que está em amarelo, qual é a capacidade fabril máximo aqui, talvez um pouquinho além ainda, que é o que está na faixa da linha vermelha. O ideal para nós, como gestores de produção, é trabalhar com a capacidade fabril máxima. Por quê? Porque nós temos custos fixos e custos variáveis. Lembrando deste conceito, o custo variável vai sempre variar em função da quantidade. O fixo, meu amigo, independente da quantidade, ok? Ele não vai variar, ele vai já ser fixo. Então, quanto mais você conseguir produzir, menor os seus custos, entendeu? Então, isso é interessante você ter essa noção aqui também. Ok? E aqui tem um gráfico bem claro aqui, que nós comentamos a semana passada, mas que é possível, já fiz esse gráfico aqui também, onde o aluno vai ter que interpretar, só visualizando o gráfico, inclusive com alternativas. Isso é legal também, concorda? Então a gente começa a colocar talvez os números aqui que temos de quantidade. Nossa, e ele define... professor. Não, dá uma olhadinha, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Eu poderia colocar 1.000 unidades aqui no primeiro ponto, você está vendo o meu cursor aqui? Como se fosse 1.000 unidades. O que você vai interpretar aqui? Nessa 1.000 unidades aqui, eu tenho um ponto de equilíbrio, ou seja, o meu custo total aqui
ele passou a ser igual ao custo fixo e o custo variável aqui, onde a partir desse momento eu tenho um lucro, ok? Só que a empresa resolveu fazer o quê? Né? Olha lá, comprar uma máquina de alto custo, aumenta a despesa da área fabril, ou seja, este custo fixo aqui se elevou. Então, ele vem para o segundo ponto. Eu poderia colocar um outro número aqui, sei lá, se aqui é 1.000, aqui deve ser, sei lá, uns 3.000. Pronto, vou chutar aqui, que é 2 vezes a mais do que o primeiro lote, tá? Aparentemente. Mas talvez seja um pouco menos, mas vamos facilitar o nosso entendimento aqui. Com 3.000, eu tenho um outro ponto de equilíbrio aqui, né? Porque ela aumentou os custos aqui, então a partir deste momento aqui, ok, ele tem uma outra situação. Então eu preciso melhorar aqui essa situação. Então aqui dá para fazer várias perguntinhas aqui, com 5 alternativas só em cima do gráfico. O aluno que entendeu o gráfico, tranquilamente ele vai responder, ok? Então esse daqui, o custo fixo, o custo variável, a somatória dos dois e assim por diante. Tudo bem? Então é só uma recapitulação que nós vimos a semana passada. Capacidade do projeto ou capacidade de instalação, olha lá. Ok? Então nós temos o fator humano e a eficiência do sistema. Eficiência do sistema é muito legal, a gente vai pedir bastante cálculo sobre isso, tá vendo? Então o fator humano eu tenho capacidade do projeto, que é a mão de obra que eu tenho. E a capacidade do sistema, que é a eficiência do sistema, que é a produção efetiva, sobre a capacidade do sistema. Ok? Que eu posso calcular como a minha produtividade aqui também, que é a minha eficiência do sistema. Quanto mais ela estiver próximo do 100%, melhor é. E a gente sabe que a gente só consegue verificar se um processo de produção está melhorando ou está piorando quando realmente nós calculamos, nós verificamos, nós analisamos. E volta o nosso conceito da administração, olha lá. Planejar, organizar, controlar e dirigir. Ou seja, temos que voltar o nosso conceito originário lá, tá? Legal. Ah, e aqui começa já os exemplos práticos aqui que eu coloquei para vocês, né? Então, olha lá, aqui a gente já dá para trabalhar, inclusive, também o conceito de gargalo, lembra disso? Que eu falei que a própria garrafa, ok? Então, aqui dá para trabalhar lá. Então, você tem aqui, ó, a montagem de relés de tempo numa fábrica de produtos eletrônicos é processada em 5 locais de trabalho. Olha lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Sabendo que a eficiência do sistema é de 75%, quantas peças, em média, são produzidas por mês? Supondo que o mês tenha 20 dias. Então, olha aqui. No local 1, ele produz 150 peças por dia, o local 2, 135, local 3, 140, local 4, 125, local 5, 120. Só de eu bater o olho aqui, já dá para mim responder uma pergunta. Qual é o gargalo do sistema? O local 5, tá claro que é o menor? Sim. Sim, 120. Qual é a capacidade minha de produção? 120. Adianta eu produzir 150 aqui no primeiro local? Não, ele vai ficar parado porque aqui só consegue produzir 120, concorda? Então, é a eficiência do sistema, que é a capacidade, olha lá, ele está dizendo que a eficiência do sistema é o quê? 70, e ele já deu aqui, ó, está dado no enunciado, 75%, ok? Então, eu só transformei aqui o 75 em decimal, concorda? Porcentagem decimal. Assim, 0,75 que é o decimal, ok? Eu vou pegar essa e multiplicar pelo 120, que é o máximo que eu consigo produzir. Logo, aqui ela consegue produzir 90 peças por dia, tudo bem? Por quê? Porque ela tem uma eficiência de só 75%. Ela tem, tá? Eu posso calcular, posso melhorar o meu gargalo, posso melhorar a minha eficiência, lógico que eu posso. Vamos dizer que eu resolvo aqui que no meu local 5 de trabalho, agora eu fiz alguma alteração lá no processo de produção e agora ela foi para 130. Olha que maravilha, 130. Local 5, tá? Estou imaginando aqui. Então, eu fiz uma melhoria no processo de produção e ela elevou a minha capacidade para 130. Você percebeu que agora o local 4 passou a ser meu gargalo? Ok? Mas, de repente, a eficiência como um todo da empresa melhorou, em vez de 75%, passou para 80%. Opa, estamos evoluindo. Ok? Afinal de contas, você é o gestor de produção, foi contratado lá com um salário de 15 mil reais, você precisa resolver o problema da empresa, concorda? Então, você já resolveu uma situação de gargalo e você já resolveu a eficiência também. Então, você vai pegar 80% agora de 125, você concorda que vai dar mais de 90? Vai dar lá, sei lá, próximo ali de uns 100 peças por dia. Já melhorou, o quê? Mais de 10% da sua eficiência, concorda? Então, esse é o objetivo, da gente melhorar, fazer interferências como gestor de processo produtivo dentro da nossa produção. Tudo bem? Então, evoluindo aí.
Olha, outro caso muito parecido aqui também. Então, vocês percebem que em algum momento você tem alguns valores, outro momento você tem alguns índices, e aí a gente vai calculando, tudo bem? Olha lá. Os locais de trabalho em uma linha de produção de contadores têm capacidades em peças barra dia, como mostra na figura a seguir. Ou seja, olha lá, ok? Então, local de trabalho, LT, local de trabalho 1, 2 até o 7. Esses números aqui é capacidade de cada um dos locais, tudo bem? Recursos suficientes para 500. Quanto que realmente ele produziu aqui no final? Olha lá, produção efetiva, apenas 288. Vocês lembram daquele gráfico que você tinha a sua capacidade máxima, capacidade, qual era o que você estava desperdiçando de recurso lá? Numa figura verde, só voltar rapidinho, só para a gente visualizar ela aqui. Exatamente este conceito, olha. Olha aqui. Tá vendo? Qual é a ocupação que eu estou tendo? É o 388 lá. Qual é a capacidade ociosa? Qual a capacidade fabril? É o máximo que ela teria de capacidade, percebe? Então, este conceito nós estamos levando para a prática lá. Tudo bem? Voltamos lá no slide lá. Ok? Cadê esse daqui? Olha lá. Então, esse daqui, se você perceber, ele tem até 490, isso, olha lá. No local 3 aqui, ele consegue produzir até 490. Mas, cadê o menor aqui? O local 2, não é isso? Se eu não estiver vendo errado aqui. O local 2 só consegue produzir 320. E no final, quanto que produziu efetivamente? Apenas 288, percebe? Então, isso é importante você ter essa noção. O que eu, como gestor de processos produtivos dentro da minha empresa, eu posso melhorar este processo e posso tornar mais eficiente o sistema. Hoje ela está a 90%. Se amanhã eu fizer algumas pequenas interferências, eu sempre me lembro dessas interferências que nós fazemos na produção, e eu lembro do caso do Ford, que eu já relatei por mais de uma vez de vocês, na nossa primeira aula, quando ele monta uma engenhoca que parece um sarilho lá com... Alguém do interior vai saber o que é sarilho, né? Aquilo que você puxa água no poço lá manual, né? Então, parece alguma coisa que, com certeza, naquela época era feita pelo homem. Com certeza não era mecânico, não era elétrico, não era motor, era feita pelo homem. E ele ganhou sensivelmente em termos de produtividade. Então, são algumas pequenas interferências que podem ter um resultado significativo, ok? Então, de repente, você consegue evoluir aqui no local 2, de 320 e passar, sei lá, para 380. Pronto, estou chutando. Então, é lógico que agora o meu gargalo vai lá para o local 6, que é 360. Mas quanto eu vou produzir? De repente, eu vou produzir mais de 300 aqui. Então, você percebe que eu já melhorei, ok? Então, qual é a capacidade do sistema? Onde é o menor? 320. Do sistema, que o sistema é os 7 locais. Tudo bem? Agora, a eficiência do sistema, ele vai dizer quanto que efetivamente você conseguiu produzir apenas 288. Qual é a capacidade do seu sistema? Ou seja, você poderia produzir no mínimo 320. Quanto é que você produziu? Apenas 288. Qual é a sua eficiência do seu sistema? Apenas 0,9. Se você transformar esse decimal em porcentagem, é o mesmo que 90%, tá certo? Veja se está claro. Isso aqui com certeza vai cair na avaliação. Vou voltar a repetir para vocês lá quando a gente estiver na unidade, na segunda aula da unidade 4, que a gente vai fazer uma revisão do semestre. Vou voltar a dizer para vocês que vai cair. Eu já até tenho alguns exercícios já mais ou menos nessa linha, com certeza eu vou colocar lá para vocês. Tudo bem? Dá para fazer com toda a segurança? Digam aí, senhores profissionais de produção. Não, eu não entendi essa parte não, professor. Sinceridade pura. Oi, desculpa. Quem falou não, eu acho que não foi sincero, mas vamos lá. Professor, eu tô com um pouco de dúvida ainda. Fala. Qual é a sua dúvida? Geral todo? Acho que nem só eu, acho que os pessoal, alguém deve estar... Então vamos lá. Vamos repetir isso daqui. Foca nesse daqui. Vamos ler para poder entender. Olha lá. Os locais de trabalho em uma linha de produção de contadores, ok? Tem capacidade em peças por dia, como mostra a figura a seguir. Qual a figura? Essa daqui, que está aqui embaixo. Sim, a laranja, né? Laranja, isso, em laranja. Tudo bem? Tudo. Sabendo-se que a produção efetiva do sistema... O que é efetivo? Aquilo que realmente ele conseguiu produzir. 288 peças por dia. Aí ele pergunta, determinar qual a eficiência do sistema, quais locais de trabalho têm maior ociosidade, se houver. Ok? Sim. Então, capacidade do sistema. A capacidade do sistema não é o máximo que eu consigo produzir aqui, ó.
Local 1, 460, local 2, 320. Você percebeu que o local 2, que é 320, é a menor quantidade? Sim. Ok? Então, esta é a capacidade do meu sistema. Eu não consigo produzir além disso. Eu posso produzir 460. Mas por quê? Não, já vi, entendi. Já. Pode falar. Eu vi aqui embaixo, a capacidade do sistema é 320. Isso. Continua. Eu posso produzir 460 no local 1? Posso. Mas ele vai ficar parado aqui com 140, é isso? Com 140 unidades, porque o local 2 vai conseguir produzir só 320, entendeu? Então, aqui eu já posso responder também onde é o gargalo. O meu gargalo é o local de trabalho 2. Deve. Qual é a capacidade do meu gargalo? 320 unidades. Tá claro? Sim, está claro. Sim. Só que no final ele me dá a informação que está aqui em azul, e ele me deu a informação aqui no segundo tópico também, que o sistema efetivamente... Como? Não foi nada não, pode continuar. O sistema conseguiu produzir apenas 288 unidades. Então a pergunta é, qual a eficiência do sistema? É minha produção efetiva que eu consegui sair, que eu vou dividir pela quantidade máxima que eu conseguiria produzir. Se você pegar na sua calculadora aí 288 e dividir por 320, ele vai dar 0,9. Se você multiplicar o 0,9 por 100 para transformar em porcentagem, ele vai dar 90%, tá certo? Então, vamos lá. Vamos. A minha capacidade do sistema é 320 peças. Ok. A capacidade do sistema, eu só consigo fazer 320 peças. Sim. É a capacidade do sistema. Só que no final da produção, eu só consegui fazer 288 peças, né? Ok. Aí eu pego essas 288, divido pela capacidade total, que é 320, correto? Correto. Exatamente. 320. Você sabe que na produção... Um total de 0,9, né? E... Eu pego 0,9 e soma ele por 100. Você multiplica por 100 para transformar o decimal em porcentagem. Por quê? Porque eficiência, na maioria das vezes, nós calculamos em porcentagem, entendeu? Então você multiplica por 100 que ele vai dar 90%. Mas a produção efetiva o senhor vai colocar lá na prova, né? Sim, o valor? Sim. Sim, porque senão para descobrir aí ficava mais difícil. Não. Seu bola de cristal pode não funcionar nesse dia, né? Não. Ela vem com esses dados aqui. Não pode. Sim, tá. Assim fica ótimo. Isso, não, vem sim. Legal? Então, na prática, nós sabemos que muitas vezes nós temos capacidade para produzir 320, mas tem algum problema de qualidade e ela é refugada, concorda? Então, efetivamente, quando ele diz que a produção efetiva no sistema é aquilo que realmente ele consegue comercializar, ele consegue produzir lá na frente, que ele vai dar andamento, mas das 320 você percebe que mais de, 312 aí, não é? Se eu não me engano, 288 para 320, é uma quantidade que foi desperdiçada, teve problema, alguma coisa na produção. Então, efetivamente, ele só conseguiu produzir essa quantidade. Muitas vezes eu pego essa mesma figura aqui, vou lá e fico brincando só com os números, e mudo os números, deixo a cor até azul para vocês. Eu falo para o aluno nem se assustar, aqui está marronzinho, ali está azul, só que depois a faculdade, não sei se ela coloca branco e preto para vocês, mas eu deixo da mesma cor para o aluno não se assustar também. Às vezes eu vou lá, só mudo os valores. O aluno que entendeu, calculou, meu amigo, ele vai garantir o 10 dele com toda certeza. Certo? Senhores profissionais de produção? Vamos lá, seguindo. Bom, aqui, eu até passei rápido, eu me lembro desse slide aqui, porque assim, para você ter uma noção de como você faz hoje, né? As questões que você tem de que é um problema estratégico, muitas vezes é com a média gerência lá, né, que é uma questão tática, e outras vezes é operacional, é o chão de fábrica, é a supervisão, é o encarregado, é vocês. Então, mesmo que aquela frase hoje que eu digo para vocês, que cada vez mais as empresas estão dizendo que você foi pago para pensar e para executar também, isso é verdadeiro em qualquer que seja o nível. Porque antigamente era muito comum o chefe, né, querer demonstrar poder, e ele dizia o seguinte: meu amigo, você, meu funcionário, você não foi pago para pensar, você foi pago para executar. E hoje nós sabemos que em qualquer área, de qualquer nível, de alta, médio, ou que seja do operacional ali, que você esteja embaixo ali, que seja pessoal, o operador de empilhadeira, que acha que ele não tem nenhum funcionário subordinado a ele,
ele tem vários momentos que ele precisa tomar uma decisão, ele precisa pensar, ele precisa agir e ele precisa executar também, concorda? Então, essa é a melhor decisão como gestor e sempre trabalhando em grupo, que é a melhor forma hoje de trabalhar em qualquer que seja a empresa, ok? Essa semana o pessoal de logística que está aí comigo também, eu até mandei para vocês aí, abriu uma vaga muito boa lá, eu acho que em mais de uma vaga, inclusive na área de logística, e a menina chegou até a me ligar, falou comigo, motiva os alunos lá, me procurar, não sei o que, a vaga, e ela foi uma das coisas, os requisitos mais que nós precisamos é pessoas que trabalham em grupo, que sabem trabalhar com todos os níveis e é uma empresa boa, inclusive, que está oferecendo uma boa proposta para o aluno também, de crescimento. Acho que isso é legal, tá vendo? Então você percebe que as empresas, dentro dessa situação, algumas da área de logística e outras áreas também, a área de sistemas, quem gosta de sistemas, ela está crescendo muito e ela precisa de muita gente que tenha certa flexibilidade para fazer várias atividades ao mesmo tempo, trabalhar em vários setores assim, um momento em casa, outro momento lá na empresa também, você percebe? Ou outras empresas já estão propensas, já não tem mais o local, o funcionário fica em casa, e aí você tem um problema também que a gente percebe que os médicos já estão preocupados, desde as crianças até qualquer idade, né? Que você fica em casa, restringe muito a parte social, e isso atinge a qualquer nível de pessoa, de qualquer área, de qualquer serviço também. Então, acho que eles já estão preocupados com isso também. Então, talvez as empresas nem todas também queiram fazer só o trabalho em casa também, o remoto, né? É uma situação. Bom, olha lá, outro caso aqui bastante interessante também e bastante prático aí também. Olha lá como é simples, olha lá. Okay, vamos tentar entender aqui. Mais importante é a gente poder entender o enunciado para poder fazer o cálculo, ok? Olha lá, o propósito da análise é determinar, está faltando um R aqui, os fatores de produção necessários, mas em bases reais do que ideais. E sob condições reais, fabrica-se produtos defeituosos. Faltou um S também aqui. O português está mal aqui. Os rendimentos é menor que 100% e surgem imprevistos e atrasos por vezes inevitáveis. Por quê? Naquele caso, ela poderia produzir até 320, ele conseguiu produzir apenas 288. Por quê? São os imprevistos, são os atrasos, são os defeitos, algum problema acontece. Ok? Olha lá, um exemplo prático. Deseja-se efetuar um furo com uma broca de 5 milímetros numa peça fundida. Ok? Produção para o próximo mês, 1.900 peças boas. Eu preciso de 1.900 peças impecáveis. Produção com defeito, 5% das peças, esta empresa com esta característica acontece. Então, o que ele está fazendo aqui? Olha lá. Ele colocou, qual é a minha produção efetiva que eu preciso? Eu tenho a quantidade necessária dividido pelo meu rendimento, ok? Eu não preciso de 1.900 peças, que é a minha quantidade necessária. Necessariamente eu preciso de 1.900 peças. O meu rendimento, se 100% são peças boas, e eu tenho 5% de peças que são defeituosas, o meu rendimento não é 95%, ok? Então, 100% menos 5% é o mesmo que 95%, ok? Só que aqui eu estou transformando a porcentagem em decimal, tá certo? Senhores matemáticos, isto está simples ou não? Se eu pegar aqui 95%, agora, se lá eu multipliquei, aqui eu vou dividir, você concorda? 95, se você pegar a calculadora e dividir por 100%, ele vai dar 0,95, ou seja, eu transformei a porcentagem em decimal. Tudo bem? Então, 1.900 dividido pelo 0,95, se você pegar a sua calculadora e neste momento, vai perceber que são 2.000 peças. Ou seja, o que ele está pedindo para mim? Você deve produzir 2.000 peças, que dessas 2.000 peças, 5% é desperdício. Faça um cálculo rápido de cabeça aí. Quanto que é 5% de 2.000? Não é 100 peças? 100 peças. Ok. 2.000 menos 100, quanto que dá? 1.900. Não é o que você precisa efetivamente? A quantidade necessária? Percebe? Quantidade, olha lá, produção efetiva que eu preciso fazer para que realmente eu chegue nessa quantidade necessária. Então, para que eu tenha 1.900 peças boas, eu preciso produzir 2.000 peças, porque eu sei que 5%, meu amigo, ela está com defeito.
eu vou ter que remanufaturar, sei lá, reaproveitar, sei lá, ou dar um descarte adequadamente para ela também, ok? Aí entra no conceito de logística reversa, que vocês já trabalharam com o pessoal do quarto logística, e vocês vão trabalhar possivelmente com o professor Lino lá numa outra disciplina de logística e distribuição. Quem? A gente teve logística reversa com o professor Luiz. Ah, com o professor Luiz, tá certo. Meu amigo do Correio lá, né? É ele mesmo, ele mesmo. Que ele deu coisa para vocês fazerem pra caramba, não é isso? Pô, bichão. Isso. Ele é bom. Ele é bom, mas vocês aprenderam muita coisa, né? Se for pegar com ele, ele faz lento pra caramba, tem que ler muito. É verdade. Então, o pessoal de administração, quando o professor Lino trabalhar logística e distribuição com vocês, ele vai comentar da logística reversa, uma vez que a logística direta é do fornecedor para o cliente e a reversa é exatamente o contrário, do cliente para a produção, do cliente para a empresa, para o centro de distribuição e assim por diante. Ok? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. Aqui nós temos o tempo padrão, olha lá, tempo real e tempo padrão. Tá? É uma perguntinha que às vezes você pode fazer uma misturinha lá de alternativas lá para você colocar o que é tempo real, né, e tempo padrão aqui para você poder separar uma coisa da outra também numa avaliação. O que é tempo real? O tempo verdadeiramente necessário para a unidade de produção, levando-se em consideração o rendimento do trabalho e atrasos inevitáveis, como quedas de máquina, falha, falta de materiais. E o que é o tempo padrão? É o tempo supondo um rendimento de trabalho de 100%. Então, o tempo padrão meu é considerando que 100% eu tive o melhor aproveitamento, ok? Quando a gente entrar no capítulo, está até aqui embaixo em vermelho, quando a gente entrar no capítulo de tempos e métodos e movimentos, que a gente tem lá no, se não me engano, capítulo 6 ou 7, a gente vai fazer cálculo usando este conceito aqui para trabalhar já a parte prática deste conceito. Tudo bem? Mas ele é legal, muito, muito utilizado também. Olha lá. Ah, isso daqui é legal também para a gente pedir na avaliação. Olha lá. Então, vamos tentar entender aqui, ok? Para ilustrar como são feitos os ajustes necessários, conforme o exemplo dado, supor que o tempo padrão para operação de perfuração de peça seja de 7,1 minutos. Tudo bem? Supondo atrasos inevitáveis e demais condições de manufatura da operação, foi atribuído tolerância de 18% para a tarefa. Então, ficaria tempo por peça, 7,1 minutos. Está dado aqui? Tá. Eu posso transformar esses 7,1 minutos em horas? Posso. Como que eu faço? Eu apresentei aqui para vocês, para ficar bem fácil. 7,1 minutos que divide 60, não é multiplicado, tá certo? Você quer de minutos transformar em horas. Então, eu preciso dividir, tudo bem? Se alguém tiver com a calculadora para certificar, 7,1 dividido por 60, ele vai dar 0,118 de uma hora. Tudo bem? Legal? Alguém já fez aí, tá vendo? Olha lá. Aí vamos lá. Então, tempo real agora. O que é o tempo real? Não é o que ele está me pedindo aqui? Como ficaria o meu tempo real? O meu tempo padrão multiplicado pela minha tolerância. O meu tempo padrão que está em hora é 0,118. Tá aqui que eu já calculei. A minha tolerância não é 18, um inteiro, e eu perco mais 18% deste tempo. Entenderam o que é tolerância? Além do 100% que eu tenho para fazer minha atividade, eu tenho também uma tolerância de mais 18%. Então, isso é conhecido como FT, que é fator tolerância. Em alguns momentos nós calculamos, em outros momentos ele já é dado. Neste caso, ele já foi dado aqui, 18%. Um exemplo que, por exemplo, ele não deu aqui esse dado. E ele vai dizer... Na prova você já vai dar esse tempo aí ou a gente vai ter que fazer a conta? Calma, se tiver que fazer a conta, eu dou como fazer a conta, mas eu só vou dar um exemplo, porque eu acho que não está até a unidade 4, então vai ter lá na frente, mas é bom você já ter noção do que é. Então, imagine que numa 8 horas de trabalho, você tem 1 hora e 20 minutos de tolerância. O que é 1 hora e 20 minutos? É o tempo que o funcionário vai almoçar, é o tempo do cafezinho, é o tempo que ele vai no banheiro, ok? Então, você vai transformar esta sua hora tudo em minutos
e vai dividir pelo tempo de minutos, que foi de 1h20, passa a ser 1h 60 minutos, mais 20, 80, vai dividir pelo 80 também, mas tem uma fórmula, ok? E aí você vai achar esse fator tolerância, que ele vai dar 1,18. Não vai dar não. Ele vai dar um resultado X aí. Neste caso, ele já calculou e já deu. Então, até a primeira avaliação, até a nossa unidade 4, acho que eu não vou conseguir chegar nessa atividade, então ela vai ficar como dada aqui, ponto final. E se eu não dei a fórmula, se nós não fizermos exercício, se nós não calculamos, não vai cair na avaliação, ponto final. Pergunta para o pessoal de logística aí, se eu já pedi para eles alguma coisa que não foi dada em sala de aula. Jamais, ok? Então aqui está bem simples, ó. Se você pegar 0,18 e multiplicar por 1,18, ele vai dar o tempo real de 0,14 de 1 hora. Ok? Tudo bem? E aí, a pergunta como fica, né? Como a empresa precisa determinar as necessidades reais para vários fatores de produção, elas seriam determinadas multiplicando-se o tempo real por unidade, pelo número total de produtos. No exemplo, resultaria, olha lá, você não tem 2.000 horas aqui? Aliás, essas 2.000 horas é lá do exercício anterior, ok? O tempo real agora não é 0,14 horas, tudo bem? Então é só pegar os 2.000 vezes 0,14, quanto que eu preciso aqui? 200 horas no mês, tudo bem? A observação que eu queria lembrar aqui para vocês, olha lá, TR é igual tempo padrão, tempo real é igual tempo padrão multiplicado por 1 mais a tolerância. Então, calma que a gente vai aprender lá na frente, tudo bem? Vai aparecer outras fórmulas com sinal de menos também. Então, aqui é só para ter uma noção do que a gente vai ver lá depois da P1. Mas então, calma. O que nós vamos trabalhar é o que está aqui, que nós calculamos efetivamente. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Isso, tem. Olha aqui. Aqui é um resultado muito prático também. Tá vendo? Você já vai dar a resposta aqui, ó. Isso significa que a demanda de 1.900 unidades é equivalente à demanda de 200 horas de furadeira. Você não queria 1.800 unidades de boa qualidade, mas você tinha que produzir 2.000. E ela precisa de 280 horas de furadeira, ok? Essas horas poderiam ser convertidas em número de máquinas, divididas pela capacidade mensal. Por exemplo, supondo que a empresa trabalha em regime de 40 horas semanais, qualquer broca é teoricamente capaz de operar 170 horas por mês. Assim, olha lá, número de máquinas. Eu preciso de 280 horas de furadeira, tá certo? Qual a capacidade das brocas aí? Ele não está me dizendo aqui que é 173 horas no mês? Então, eu vou pegar 280 dividido por 173, que ela vai me dar a quantidade de máquinas. E como máquina eu tenho uma ou duas, é lógico, se eu preciso de 1,62, é lógico que eu vou precisar de 2 máquinas. Tudo bem? Tudo bem? Alguém está ouvindo um radinho aí, gente. Quem que é o D aí? Liga o radinho. Hã? Depois ouve, ó. O recadinho da Ana. Isso, vamos lá. De pilha aí, tá ligado. Isso. Ó, outro caso, olha lá, vamos lá. As peças processadas por um certo tipo de equipamentos e as horas máquina efetivamente utilizadas para produzir tais quantidades estão relacionadas no quadro a seguir. Quantas máquinas serão necessárias, supondo trabalhos de 8 horas por dia, supor 22 dias úteis no mês? Eu poderia considerar 20 dias aqui, poderia trabalhar sábado e considerar 26 dias, sei lá, poderia trabalhar sábado e domingo, como eu já trabalhei em empresa, já falei para vocês, na época eu trabalhava na CAC, a gente considerava sempre 30 dias no mês e ponto final. Por quê? Porque a empresa não parava nem no Natal e Ano Novo, ok? Era uma produção em série, mas isso era na década de 80 ainda, passou-se, ok? Então, olha lá. Então, você tem o número de peças e a quantidade de horas para cada uma delas, ok? Então, a primeira coisa que você deve fazer é somar essas quantidades de horas necessárias. Então, ó, para uma peça eu preciso de 206, mais 23, mais 190, mais 54, tá vendo? Então, eu sei que eu vou precisar de 514 horas no mês. Tudo bem? Então, lá, a capacidade do setor é calculada considerando-se as horas disponíveis de trabalho. Então, quantas horas eu tenho disponível de trabalho? 8 horas do dia, confere? Ele me deu aqui em cima, ó.
E ele trabalha quantos dias no mês? 22 dias, ok? Então, eu tenho horas disponíveis. Como aqui está em horas, aqui ele deixou em horas também, tá certo? Se aqui tivesse minutos, ele teria que transformar tudo em minutos. Se tivesse em dias, você poderia transformar tudo em dias, tá certo? Sempre a mesma unidade de medida, senão eu não consigo. E a gente até brinca que quando você mistura unidades de medida, quando muito você faz uma salada, mas você não faz nada. Misturar uma dúzia de banana com 1 quilo de laranja, dá uma salada, mas qual é a medida? 1 quilo com uma dúzia, percebeu? Então, são unidades de medida diferentes. Então, qualquer cálculo para qualquer necessidade, eu preciso colocar na mesma unidade de medida. Então, eu tenho 176 horas no mês. Assim, as 514 horas que são necessárias no mês, eu tenho disponível hoje 176. Então, eu preciso de 2,92 máquinas. Como são máquinas, eu preciso de 2 ou 3. Está muito mais próximo de 3 do que 2, concorda? Porque vamos dizer, eu não tenho dinheiro para comprar a terceira, então eu vou ficar com 2. Meu amigo, se você ficar com 2, você não vai conseguir produzir o que você precisa, concorda? Você vai estar limitando aí algum problema. Ou você vai estar fazendo hora extra, ou, sei lá, alguma coisa, percebeu? Então, em alguns momentos você toma essa decisão também. Mas aqui o cálculo é bem claro que você precisa de adquirir 3 máquinas para essas atividades aqui. Tudo bem? É um exemplo muito simples, mas é muito prático e utilizado muito dentro da nossa produção hoje. Professor, Gestor de processo produtivo. Fala, meu amigo. só questão de matemática mesmo. Se desse ali, por exemplo, 2,10, 2,1, eu colocaria 2 ou 3 máquinas? Ó, eu sempre digo para os alunos meus, pode confirmar até com o pessoal de logística aí, eu uso 2 dígitos após a vírgula, e até 2,49 você fica com 2. De 2,50 para cima, você arredonda para cima, que é o arredondamento mais simples, ok? Agora, aqui é muito uma questão de gestor, concorda? Você é um gestor de processo produtivo. 2,49 é 2 ou é 3? Meu amigo, se você tem 3, se você tem dinheiro para comprar a terceira máquina, é lógico que você vai comprar. Se você não tem, você vai ficar com 2 e ponto final, entendeu? Mas você começa a ter algumas restrições. Então, isso é mais uma questão de você tomar uma decisão da sua situação financeira e econômica da empresa. Mas aqui, para a gente, efeito de cálculo, mesmo nos nossos exercícios, a gente sempre usa esse critério. Utiliza 2 dígitos após a vírgula e até ponto 49, arredonda para baixo. De 50 para cima, que é um arredondamento mais simples que nós aprendemos, concordam? Ok, certinho. Obrigado. Vamos lá. Olha aqui, outro conceito bastante legal aqui também, nivelamento dos fatores de produção, ok? Eu tenho um exercício muito legal, mas eu não sei se nessa época de pandemia dá muito trabalho, mas eu lembro que tem um aeroporto que tem capacidade disso, ele vai nivelando a sua capacidade de produção conforme a necessidade. É muito legal, uma hora você dispensa funcionário, outra hora você contrata, que é bem já de produção e bem trabalhando nesse gráfico aqui também, tá vendo? Então eu tenho a ocupação planejada, que está em azul, mas a capacidade atual está em vermelho. Então você percebe que em alguns momentos eu tenho aqui, ó, uma variação aqui mês a mês aqui também, percebe? E é mais ou menos assim a nossa produção, né? No mês, vamos dizer que seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em abril e junho, eu estou aqui com a minha ocupação planejada acima da minha capacidade, concorda? Quantas vezes nós, como gestores de produção, trabalhamos nessa situação? Será que estamos pagando hora extra? Estamos, sei lá, alguma coisa fazendo aqui, terceirizando alguma atividade também? Você percebeu? Quantas vezes nós já fizemos isso dentro do processo de produção? Porque a minha capacidade, quando eu digo a capacidade, às vezes, essa capacidade atual, eu tenho limitação também. Não dá para pagar hora extra, não tem espaço, eu já tenho 3 turnos, então não dá para fazer nada. Eu posso terceirizar a atividade também, porque eu tenho demanda em determinado período, concorda? Quantas vezes eu já trabalhei esse conceito junto com o pessoal de produção, junto com a logística, e vamos terceirizar a atividade, porque a nossa capacidade é X. Quando chega dezembro, janeiro, muitas das empresas, que tem o famoso pico sazonal aí, né? O que é sazonalidade? É uma variação de demanda muito maior, diferente dos meses, dos anos, dos tempos anteriores ou posteriores, concorda? Então a gente tem que dar uma saída, que quer terceirizar essa atividade também, ok? E muitas vezes terceirizar também reduz o seu custo fixo, concorda? Então é do terceiro, não é nosso, né? Mas é apenas um conceito. Bom, nivelamento aqui ele vai fazer algumas considerações. E aqui tem outro exercício aqui também, não tem? Deixa
Deixa eu ver se aqui. Não, não tem. É apenas do nivelamento, ele vai dizer, olha, vamos pensar que seja naquele caso lá, cronograma original aqui, ó. O que ele fez aqui, ó? Tá vendo? Um cronograma alterado aqui. Originalmente ele precisava em julho 130, em agosto 140, em setembro 240. O que ele fez? Ele nivelou a capacidade de todas elas para 170. Mas, olha lá, o total que eu precisava de 510, eu consegui produzir 510. Perfeito. Só que, por exemplo, no primeiro mês eu precisava de 130, ficou 40 no estoque. E se vocês, quem é da área de logística aí, se você pegar o Ronald Balu, Petrônio Martins, o Dias, todos os professores e todos os teóricos da área de estoque, ele vai dizer que estoque é um recurso ocioso que, enquanto não surge a necessidade real, ele é ocioso na minha empresa, mas em alguns momentos eu preciso. Neste caso aqui, para ele nivelar o processo de produção, ele produziu 40 peças a mais do que o necessário, concorda? Mas é um estoque que ele está tendo que comprar matéria-prima, ele está tendo que transportar, ele está tendo que armazenar, ele precisa de espaço. E nós, em algumas regiões da Grande São Paulo, nós pagamos o metro quadrado, o custo de estocagem do metro quadrado, um dos mais caros do mundo. E algumas das nossas empresas dão o luxo de estocar coisas sem necessidade, concorda? Então, por isso que os autores deixam bem claro que estoque é um recurso ocioso. Mas eu preciso. Quanto? O mínimo necessário. Cada empresa sabe qual é a sua demanda, sabe onde está o seu fornecedor, sabe qual é a capacidade de produção e sabe onde estão a maioria dos seus clientes também. Então, tudo isso, esse conceito de logística integrada com a produção é importante para você poder trabalhar este conceito aqui também de um cronograma alterado aqui de unidades também. Tudo bem? Seguimos aí, ok? Para não ficar muito cansativo, que já são... Opa, já é 20h40, gente, já estou aqui, olha lá. Outro conceito legal aqui também, que você trabalha lá, incrementos da capacidade de dimensão. Quando você faz pequenos incrementos, você percebe que a nossa variação é pequena. Quando você faz grandes incrementos aqui, aí a variação é muito maior aqui também, ok? Então, muitas vezes você vai comprar uma empilhadeira, você vai, sei lá, uma outra unidade. Então, olha lá, tá vendo? Olha os exemplos que ele coloca aqui, bem claro, ó. O primeiro caso aqui, que é um incremento pequeno, terceirização de capacidade, aquisição de recursos de porte menor, alocação de pessoas entre setores, hora zero. Tudo isso daqui são interferências que o gestor de processo produtivo vai fazer dentro da sua produção e vai ter uma variação da sua demanda com a sua capacidade. Neste segundo caso aqui, onde eu tenho grandes incrementos, olha, novas unidades de operações. Meu amigo, eu comprei uma nova unidade. Eu produzi uma nova unidade. Meu custo fixo foi lá para as alturas. Concorda? Então, eu começo a ter uma variação muito maior aqui. Aquisição de recursos de grande porte. Então, eu comecei, olha, agora eu vou começar a comprar uma matéria-prima importada, né? Vou receber de navio, quantidade grande. Então, percebe? Expansões de unidades existentes. Olha lá, então, eu estou ampliando uma unidade que já existe. Então, eu estou fazendo um grande incremento. Então, tem uma grande diferença aqui. Isso aqui dá para a gente brincar, inclusive, com a própria figura para o aluno identificar onde você faz um grande incremento da produção, onde você faz o menor. Você percebeu quanto dá para brincar com esses gráficos aqui? Se o aluno entendeu a parte conceitual, ele vai lá com toda certeza e responde a pergunta. Ok? Então, seguindo aí. Bom, aqui, a mesma coisa aqui também, percebe? Aqui ele só identifica em cada um dos 3 gráficos que estão aqui, ó, capacidade antecipa-se à demanda, ok? Antes da demanda, a demanda está em vermelho, ok? E a capacidade em preto. Neste segundo gráfico aqui, a capacidade segue a demanda, percebeu? Ó, vai seguindo a demanda, ok? Nesse daqui é uma mista, percebeu? Ó, será que aquele caso ali que ele produziu a mais, ok? Será que ele não seguiu uma política mista? Percebeu? Produziu antes, manteve estoque, produziu, manteve estoque, ó, tá vendo? Então, talvez seja uma política mista que ele tenha utilizado aqui. Tá vendo? É um conceito legal para a gente trabalhar também. Olha, outro cálculo aqui também. Olha, vocês perceberam que eu gosto de cálculo e nós, como gestores de processo produtivo, a gente usa vários cálculos em vários momentos dentro das nossas empresas também. Ok? Isso é legal e interessante também. Vamos tentar entender aqui. Uma análise indica que em determinado mês será necessário um dispositivo para produzir 1.400 peças. E que o tempo real por unidade é aproximadamente 1.800 segundos. Se a fábrica operasse em um único turno, tal dispositivo estaria disponível cerca de 176 horas por mês. Entretanto,
pretende-se trabalhar em 2 turnos durante o período considerado. Nessa situação, quantos dispositivos serão necessários? Olha lá, quantos equipamentos ou dispositivos, ok? Então, você vai pegar aqui, ó, 1.800 segundos por peça. Eu quero transformar esse segundo em minutos, ok? 1.800 vou dividir por minutos, vai dar minutos por peça. 1.800 eu vou pegar os 60 e multiplicar por outros 60. Eu vou ter a quantidade de horas por peça, percebeu? Então, se você pegar, fizer seu cálculo aí, ó, 1.800 dividido por 60 vezes 60, se eu não me engano, vai dar 36.000 ou 3.600, alguma coisa. Da Trino, por que 60 por 60? Seria 60 da hora mais... Não, 60 mais 60 minutos, como assim? Isso, 60... Dos turnos, do turnos, professor? Eu ia perguntar também. Não, só quero entender porque os dois, 60 vezes 60. Isso. Essas 60 aqui são os minutos e os segundos, você percebeu? Então, você vai pegar os minutos e os segundos, ó, 60 vezes 60 para chegar em horas, ok? 1.800, entendi. eu acho que dá 3.600. Isso, dá 3.600 e é 36 horas, então, né? Isso, não dá 36 ou 360? Não, 3.600. 60 vezes 60 dá 3.600. Isso, 3.600. E aí eu vou transformar, então, a cada meia hora ele faz uma peça, entendeu? Lembra que nós fizemos lá no primário, quando você transformava horas em minutos, minutos em segundo? Só que agora nós estamos no inverso, né? Você transformar horas em minutos, minutos em segundo. Nós estamos transformando segundos em horas. Para mim transformar segundos em horas, eu não tenho que multiplicar por 2/60? Sim ou não, senhores matemáticos? Sim. Isso, certinho. Ok? Como é que você entende? Pode repetir? Para mim transformar segundos em horas, eu não preciso multiplicar os minutos e os segundos 60 por 60? Sim. Certo? Isso. Aí eu chego nas horas. Então eu vou precisar de meia hora para fabricar uma peça. Logo, nós precisamos de quantas horas? Está lá 1.400 peças, não é isso? Então, se eu pegar 1.400 peças e dividir por meia hora, eu vou precisar de 700 horas para um total de 1.400 peças, concordam? Mas está aqui a regra bem simples aqui embaixo também, ó. Se uma peça me gasta meia hora, não é isso o tempo que nós chegamos num acordo aqui? 1.400 peças, quanto que eu preciso de horas? Não é a regra de 3 aqui que nós aprendemos lá na matemática do 6º e 7º semestre? Veja se dá 700. Quem está com a calculadora aí? São 700 horas. Ok? Agora lá. O acessório estará disponível 176 horas no turno por mês. Mas ele não me diz que eu trabalho 2 turnos? Se eu trabalho 2 turnos, não tenho 352 horas disponíveis? Tudo bem? Se eu preciso de 700 horas necessárias para produzir as 1.800 peças, ou desculpa, as 1.400 peças, se eu vou dividir pelas horas que eu tenho disponível nos 2 turnos, que é 352, quantos equipamentos eu preciso? Acho que aqui vai dar quebrado também, tá vendo? Aqui eu já deixei representado o valor inteiro, mas com certeza ela vai dar 1,90 e alguma coisa aí, já ficou como, lógico, 1,90 dá próximo de 2. Tudo bem? Mas eu sempre peço para o aluno, deixa 2 dígitos após a vírgula e depois você coloca a sua conclusão final depois dos 2 dígitos. Professor, não entendi ainda não, velho. Vamos lá. Vamos tentar entender o enunciado. Isso é mais importante para poder fazer o cálculo. Olha lá. Uma análise indica que um determinado mês será necessário um dispositivo para produzir 1.400 peças. Tudo bem? Então, eu sei que eu preciso produzir 1.400 peças. O tempo real por unidade é de aproximadamente 1.800 segundos. Por unidade. Por unidade. Ok? Olha lá. Tempo real por unidade. Se a fábrica operasse em um único turno, tal dispositivo estaria disponível cerca de 176 horas por mês. Entretanto, ela pretende trabalhar 2 turnos durante o período considerado.
nesse determinado mês aí. Nessa situação, quantos dispositivos serão necessários? A matemática, eu sempre digo para o profissional de logística, de gestão da produção, que você tem mais de um caminho, gente. Agora, aqui está apresentando para você uma metodologia, etapa por etapa, para você chegar ao entendimento. Se você conseguir descobrir, através deste entendimento, fazendo um outro cálculo e chegando ao mesmo valor, está corretíssimo. Porque matemática, eu sempre digo, o profissional de qualquer que seja a área, ela tem mais de um caminho, vai depender muito do entendimento. Aqui, ele foi apresentado porque foi dado em 1.800 segundos em cada peça, ok? O que ele está fazendo? Ele está transformando tudo isso em horas. Para mim transformar esse tempo aqui em segundos para chegar em horas, eu não preciso pegar ele e multiplicar 60 por 60? Esse total dividido por ele para chegar a quantas horas? Se você pensar na prática, depois você faz na prática para você ver. Pode fazer outro cálculo, mas você vai chegar sempre a meia hora. Ou, se você quiser fazer minutos, você vai descobrir que é 30 minutos. Se você pegar os 30 minutos, multiplicado por 60 segundos, você vai precisar de quanto? 1.800 segundos, percebeu? Olha lá, levando-se meia hora para fabricar uma peça. Porque 1.800 dividido por 60, tá? Não, desculpa, falei errado. 1.800. Professor. 30 minutos. Oi. No caso, essa questão dos 60 vezes 60, para quem está na dúvida aí, é que ele quer representar que uma hora tem 3.600 segundos. Isso, exatamente. Então você vai pegar 1.800 e dividir por 3.600, vai dar meio, porque meia hora. 1.800 é metade de 3.600. Deu para entender para quem está na dúvida? Deu, eu entendi. Exatamente. 60 segundos é um minuto. Só que a gente precisa transformar em horas. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos. Sim. Você vai dividir por 1.800 e vai chegar em meia hora. Exatamente. É nessa pegada. Isso. Se você dividir só por 1,60, você concorda que você vai ter em minutos e vai dar 30? 30 o quê? Minutos. 30 minutos não é o mesmo que meia hora? Por quê? Você vai falar, mas por que essa confusão de transformar tempo em hora? Olha a informação que ele me deu aqui embaixo, na terceira, quarta linha. Tal dispositivo estaria disponível cerca de 176 horas. Outra observação que eu posso fazer com vocês. Quem tem habilidade e gosta de matemática, vai brincando aí que você chega. Posso transformar essas horas aqui também em segundos. Entendeu? E depois transformar em 2 turnos. E aí eu trabalhar com 1.800 e não meia hora. Entenderam, matemáticos? Mais ou menos. Para quem está na dúvida, também dá para utilizar a regra de 3 aí, né, professor? Isso. Nessa primeira questão. Não, foi feito aqui embaixo, uma regra de 3, você está vendo? Se uma peça eu preciso de meia hora, né, e eu tenho 1.400 peças, quantas horas eu vou precisar? Não. Se a gente raciocinar na prática mesmo, sem fazer cálculo, se eu gasto meia hora para produzir uma peça, eu preciso produzir 1.400, é 700 horas, ponto final, tá claro? É metade do 1.400, pronto. Mas você tem a regra de 3 que você pode brincar aqui também. Mas eu estou dizendo, se alguém não quiser trabalhar com horas e quiser transformar as horas que estaria disponível aqui em segundos, e como que você faz para transformar? 176 vezes agora 60 vai transformar em minutos. Vezes mais 60 vai transformar em segundo. E vai dar um monte de segundos, você concorda? 176 vezes 60 vezes 60. E não dividido, porque agora você quer o contrário, você quer voltar para o segundo. Tudo bem? Mas isso é legal, tá vendo? Estou explorando a capacidade de vocês, gente. Ó, depois pode ir brincando à vontade. E quem entendeu, por isso que eu falei, matemática tem mais de um caminho. Se você transformar tudo em segundos, você vai ter a mesma resposta. Você vai precisar de 2 equipamentos, ok? Você vai ter um monte de segundos dividido por 1.800 segundos também. E não por apenas, cadê os segundos aqui? Por apenas horas, que é meia hora, que depois você transformou em 700 horas, ok? Então, tudo isso vai ser diferente. O cálculo, mas o raciocínio é o mesmo também. Tudo bem? Então, isso não é pegadinha também. Às vezes, numa avaliação, a gente inverte aqui também, tá? Põe horas aqui, põe segundos aqui, e aí o aluno vai brincando à vontade aqui. Por isso que eu falei, estou explorando a capacidade de vocês. Brinquem à vontade,
Porque você entender o que você tem que fazer aqui, transformar tudo na mesma unidade de medida. Ou eu transformo tudo em segundo, ou eu transformo tudo em horas. Ok? Tranquilo? Posso seguir? Em silêncio. Vamos lá. Acho que esse daqui já está praticamente resolvido, não é isso? Olha lá. Uma empresa está analisando uma família de produtos que utilizam a mesma matéria-prima e que são processados em 4 centros produtivos, o K, o P, o M e o G. As perdas do material no processo são insignificantes, ele não considera, e cada local de trabalho pode processar as quantidades mostradas na tabela a seguir. Qual a capacidade do sistema? Quem é o gargalo do sistema? Sabendo que o último mês a linha produziu 1,5 mil, ou seja, 1.500 toneladas de material, qual a eficiência do sistema? Ele está mesmo repetido aqui na próxima página, no próximo slide. Olha lá, mesma informação aqui, agora embaixo aqui, pergunta A, B e C, ele já está respondido. Veja lá. Qual a capacidade do sistema? Você concorda que a capacidade do sistema... 1.800. Isso, por quê? Porque é o que vai limitar, não é o seu gargalo, inclusive. Olha, nessa mesa aqui, olha, aliás, é a pergunta B. Quem é o gargalo do sistema? Qual é o local? O P, pois restringe a quantidade máxima de produzir, que é de 1.800, tá claro? Esta pergunta de gargalo eu tenho quase certeza que ela vai cair na primeira avaliação. Não tenho dúvidas, ok? Agora, qual a eficiência do sistema? Olha lá, quanto que realmente ele disse que... Ele informou aqui no enunciado, olha lá, 1.500 toneladas, não foi o que ele produziu? Então eu vou pegar 1.500 e vou dividir pelo máximo de produção que ele conseguiria, que é 1.800, eu tenho uma eficiência de 0,8333, que eu multiplicando isso por 100%, ela vai me dar uma eficiência que é calculada em porcentagem de 83,33%, ou como está representado aqui para você, 83,3%. Tudo bem? Tranquilo esse cálculo, a pergunta A, B e C. Se cair na avaliação, se arrasa com 10? Posso seguir? Acho que é o último. Sim. É o último. Bom, pessoal, vocês perceberam que o que eu pedi para vocês, tanto na unidade de aprendizagem quanto na situação problema também, é muito parecido com o que tem nesta unidade aqui. Dá para fazer com muito mais segurança também agora. A unidade não está para postar hoje, tá? Acho que não. Não, a semana que vem. Então, olha, que horas são? Estou aqui com o celular. Olha lá, já faltam 5 para as 9. Nós temos aí 15 minutos de intervalo. Vamos respeitar, sem problema nenhum. E eu volto às 9h15, tudo bem? Às 9h15. Nós temos 45 minutos para vocês fazerem a atividade, tirar toda a dúvida. Eu não... Tem uma campainha aí, hein? Oxe, desliga o rádio aí, gente. Tem uma campainha aí. Eu não vou fechar a sala é de vocês, já disse para vocês, não é minha. Vocês podem conversar, podem se acertar, mas eu volto às 9h15 também e eu paro a gravação nesse momento. Tudo bem? Eu posto lá para vocês. Volto a repetir, o objetivo desta unidade aqui era a gente refazer a 3 e deixar bem claro, porque tem aluno, inclusive, passando comunicado para a direção, que os professores estão passando por cima, então não é isso. Hoje nós não aprendemos tanto quanto aprendemos na semana passada, que foi só recapitulação da semana passada. Fala, sim. Lucas. Não, sim, estou concordando com você. Jucimara, tudo bem? Percebeu? Esse é o objetivo. Oi, André. Boa noite. Desculpa, pode falar, moça. Pode falar, André. Não tem problema. Ô, professor, uma dúvida. Vai ter correção da atividade da semana passada? O A03, no caso que é para publicar hoje? Como? Vai ter correção da atividade da UA03? Depois eu vou postar o gabarito para vocês. Ah, sim. Beleza. Eu já tenho ele pronto. Depois que eu fizer a correção, eu posto o gabarito. E antes da P1, é lógico. Certo. Mas a correção vai ser feita hoje ou na próxima aula? Não, hoje não. Beleza. Ok? Posso parar a gravação? Podemos sair 15 minutinhos e volta às 9h15, pode ser? E aí... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa para depois do intervalo? Eu falei que sim, só. Obrigado. Vou parar a gravação. Professor, depois é só para quem tem